Oi, gente. Hoje eu vim falar com vocês sobre um tema bem polêmico, que é sobre o alisamento térmico, que foi o que aconteceu no meu cabelo. É, Devido a constantemente estar pranchando, escovando, ele alisou a fibra do meu cabelo. E aí, o que acontece, gente? Eu não alisei o meu cabelo. Aí, eu tava cuidando dele, tratando sempre e tudo mais. E eu descobri recentemente que foi por conta da má aplicação do protetor térmico, né? Quando você coloca o protetor térmico, você tem que certificar que você colocou no seu cabelo todo mesmo, sabe? E aí eu coloquei em umas partes, aí ficou outras sem colocar, e tanto que umas partes do meu cabelo alisou e outras partes ficaram normal, cacheado. E aí, quando eu lavei, né, que ele ficou bem estranho, os cachos ficaram bem mal formados e deu muito trabalho pra cachear de novo. Eu tive muito trabalho. Aí o que acontece? Eu decidi, eu falei assim, mesmo ele com duas texturas, três texturas, meu cabelo quer me envergonhar, mas ele não vai conseguir. Ele pode ter duas, três, quatro, cinco texturas, quantas texturas ele quiser. Porque eu decidi não cortar, eu decidi cuidar, manter ele mesmo, pra que ele cresça. E aí quando ele tiver as pontinhas, né, que vai virando pontas, quando tiver bem lá embaixo, aí eu corto. Quando já virar ponta, aí eu corto ele. Mas eu não vou cortar ele durante esse processo que ele tá passando. Eu decidi cuidar do meu cabelo. E, gente, eu super aconselho a vocês que, as meninas aí que tá passando por esse mesmo processo de alisamento térmico, que tá uma loucura querendo cortar o cabelo, querendo tirar as medidas das pontas, a não cortarem, a ter paciência, esperar e ir cuidando do cabelo, sabe? É claro que cada pessoa é cada pessoa, né? Existe aquelas que se incomodam mais com essa questão de textura. Pra mim, essa questão de textura é relevante, até porque o meu cacho, ele é um cacho que, ele não é um cacho só em todo o meu cabelo, ele varia. Então, aqui é um tipo de cacho, desse lado é outro tipo de cacho, embaixo é um tipo de cacho, na frente é um tipo de cacho. Então, assim, pra mim, ter essa divisão, né, ter um cabelo, assim, com várias texturas, pra mim já não é tanto desafiador quanto é pra muitas pessoas, né? E aí, eu decidi vir aqui falar a respeito disso, pra encorajar vocês a não desistirem de cuidar. Eu decidi, né, gente? Tudo que eu faço na minha vida, eu oro primeiro, peço direção ao Senhor do que fazer e tudo mais, e aí Jesus, ele me dá todas as direções. E aí eu falei assim, não, se for pra ajudar, eu vou acompanhar. E aí surgiu a ideia de eu fazer um grupo no WhatsApp ou no Telegram. E aí eu tô vendo aonde é que eu vou colocar. E aí quando eu colocar o grupo, aí vocês me chamam lá no meu Instagram. Eu vou deixar o meu Instagram aqui. Aí vocês vão lá no meu Instagram, pode ir no meu direct, aí vocês deixam o número de vocês, que aí eu vou adicionando vocês no grupo, essas meninas que têm interesse em entrar, que é um grupo que eu vou fazer, sobre como cuidar do seu cabelo, que tá passando por esse processo de alisamento térmico, de como você vai cuidar dele pra não cortar, entendeu? Você vai cuidar, de vez de você cortar, você vai cuidar, ter paciência, esperar ele crescer, pra ir então ir acertando. Outro ponto também, o meu cabelo, que eu não falei onde foi, né? É porque eu escovei ele antes de ontem eu escovei ele. Eu escovei e aí eu me certifiquei que todo o meu cabelo tivesse com... Tá saindo cortado esse vídeo. Todo o meu cabelo tivesse com protetor térmico. Aí eu passei e aí eu acabei, eu acho que pesando um pouco, porque o protetor térmico que eu usei foi o protetor térmico em creme da Eudora. Ele é muito bom, gente. Mas o que acontece? Eu pesei o meu cabelo colocando muito protetor térmico. Aí ele acabou ficando assim, ele não ficou super liso. Dá pra ver que ele ficou bem, aquele liso bem natural, sabe? Bastante volumoso. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Eu não sei se vai dar pra ver muito. Ele tá bem volumoso, meu cabelo, porque eu passei bastante protetor térmico, porque eu fiquei receosa da última vez que eu escovei ele, preenchei, que ele ficou super liso, mas aí minha surpresa quando eu lavei, né, que ele deu aquela alisada em algumas partes, ficou mais liso do que o outro, cacheou, mas ficou bem dividido. Essa parte do meio ficou bem mais lisa, e aqui ficou cacheado, ficou bem cheio, bem inchado aqui a raiz, essa parte ficou bem lisa, e as pontas ficaram cacheadas, então assim, o alisamento térmico não foi, tem umas que tem meninas que acontece do alisamento da raiz, outras na ponta, né, se fosse na ponta, muitas meninas cortam, quando acontece na ponta, mas o meu foi no meio do cabelo. E aí eu falei assim, não vou cortar esse tanto de cabelo. E também pra mim não é um problema, eu posso ficar naturalmente assim com ele, tranquilo. Eu falei assim, também eu não vou deixar de escovar meu cabelo porque ele tá alisado. Então eu vou cuidando dele. O problema eu acredito que não é alisar, né, esticar o cabelo. Não seja a gente dar uma escova, uma chapinha, mas a gente certificar de que a chapinha, ela não vai ter aí um grau muito elevado para nosso cabelo cacheado, porque isso também acaba contribuindo para tirar, de fato, o cacho totalmente. E a gente certifica de que o nosso protetor térmico, ele tenha a proteção adequada, coerente aí com o grau, a temperatura da sua chapinha. Porque se você coloca o protetor térmico que ele não tem a proteção suficiente para cobrir o teu cabelo, para proteger da chapinha aí, que tem um grau mais elevado, o seu cabelo vai ficar danificado, porque ele não vai proteger todo, né? Então, seu cacho vai ficar feio, vai queimar.
E eu vou falar aqui agora pra vocês os aspectos de um cabelo, pra você que não conhece, quando ele é termicamente alisado. O meu cabelo, eu vou falar por experiência própria, o meu cabelo, ele ficou, sabe aquele aspecto de cabelo que ele é relaxado? Não sei se vocês acompanharam o tempo, onde não tinha, não sei, né, onde não tinha muita progressiva antigamente, quando não tinha esse fluxo de progressiva, de selagem, disso e daquilo. E aí a gente fazia o seguinte, a gente relaxava os cabelos. A gente relaxava, só que ele não ficava com aquele liso, não mudava a estrutura do fio, assim, pra ficar bem lisinho. A textura do fio não mudava, né? Mudava a estrutura, mas a textura do fio ficava, rígida, o cabelo ficava meio opaco. Então, quando você sofre alisamento térmico, a estrutura do seu cabelo, ela fica com esse aspecto de rígido, de opaco. E o fio, ele fica poroso. O fio, ele fica bem poroso. Esse é um aspecto a mais de como seu cabelo fica quando ele sofre alisamento térmico. O fio fica bem poroso. E ele fica com dificuldade pra cachear, se for cacheado. Ele fica queimado mesmo, gente. O fio fica esturricado. Então, assim, existem os graus de queimadura, né? O grau de queimadura do meu fio foi leve, não foi tão pesado não, tá? Não foi tão pesado, mas foi suficiente pra causar alisamento no meu cabelo devido à falta de proteção térmica mesmo. A minha prancha, foi a prancha da Taif, eu tenho uma prancha da Taif que eu usei, e ela é 230 graus. E os meus eu tenho uns 2 protetores térmicos aí, que é um da Eudora e o outro, eu esqueci o nome agora, que eles têm o mesmo grau de proteção da prancha. Eles proporcionam a mesma proteção aí, o mesmo grau de proteção que a minha prancha. O problema foi na hora da aplicação mesmo, porque eu não apliquei no meu cabelo corretamente da penúltima vez que eu fiz escova nele. E aí ele alisou. O meu cabelo queimou. Não alisa. O alisamento térmico, na verdade, nem parece um alisamento térmico. É mais uma queimadura térmica que modifica a estrutura do seu fio e traz uma textura rígida pro seu cabelo. Ele fica terrível, gente. Fica difícil até de hidratar. Então, eu tomei a iniciativa de fazer esse grupo, eu vou fazer o grupo, e aí eu vou colocar vocês, meninas, que têm alisamento térmico no cabelo, e que vocês não querem cortar, mas que vocês querem cuidar do cabelo, mas não sabem como é que cuida desse cabelo nessa situação. Eu vou fazer um vídeo, e aí vocês me chamam lá no meu Instagram, me chamam no direct, porque eu vou pegar o número de vocês, aí eu vou colocar no grupo, aí eu vou começar a orientar, a trazer formas de você cuidar, os produtos e tudo certinho, pra você dar manutenção aí no dia a dia do seu cabelo, pra ele crescer saudável e você não precisar cortar. Eu não vi, assim, que o alisamento térmico necessariamente seja um motivo pra cortar o cabelo, como você dá uma química, uma coisa assim, entende? É mais uma questão de você ter paciência mesmo, pra cuidar ali tudo. E para as meninas que não gostam aí de 2 texturas, 3, 4 texturas no cabelo, né, devido ao alisamento, isso pode incomodar, mas não significa que não possa ser resolvido. Eu acredito que com cuidado, sim, ele volte um pouco os cachos, só é ter paciência e cuidado, gente. Então eu vejo que não há necessidade de cortar. Existem casos drásticos também de você realmente precisar cortar, né, do cabelo ficar, não ter jeito mesmo, não ter solução. Mas se você sofrer um alisamento térmico, como eu aqui no meio do cabelo, assim, não é necessário, eu não aconselho você cortar. Se você não quer cortar, você vai aprender a cuidar. E eu vou ajudar vocês nesse dilema aí, que eu tô passando por isso também. E eu tomei a iniciativa de ajudar vocês nesse processo, gente. Então, eu vou deixar meu Instagram aqui pra vocês poderem me chamar no direct, tá? E aí eu vou organizar certinho, vou fazer o grupo e a gente entra, tá? Um beijo, espero que esse vídeo seja um pouco esclarecedor nas suas dúvidas, nas coisas que vocês têm pensado a respeito disso, né? De como fica o cabelo e tudo mais. E é isso, gente. Um beijo. Eu escovei meu cabelo, escovei recentemente, mas ele tá bem protegido. E outra coisa também, ele fica com bastante cheiro de queimado, né? Quando acontece. Se você vê com o seu cabelo com cheiro de queimado, então você tem que se alertar também, né? Pra não ficar continuando e passando a prancha, isso danifica bastante o cabelo também. Se sua prancha é muito quente, você passa a prancha e você espera um pouco esfriar e depois você passa de novo, se for necessário. Mas ficar repassando muitas vezes a prancha quente no cabelo, isso pode esturricar também. Então é isso, gente. Um beijo, meninas e meninos. Foi um prazer estar aqui de novo com vocês, trazendo esse assunto, tá? Então não se esqueça, tá, gente? Se cuidem. Um ótimo 2026 pra vocês. Que esse ano seja um ano de recomeço, de muito aprendizado também. Assim como o ano passado foi. Que esse ano seja repleto aí de aprendizado, de foco, né? Sabedoria, vinda do céu pra sua vida. Obrigada, gente, mais uma vez. Beijos.